Boa noite, meus irmãos. Grande prazer estar com vocês aqui nessa noite, hoje iniciamos, essa série de pregações sobre os atributos. O atributo que eu vou falar para vocês, que é bastante conhecido por sinal, é o atributo da soberania de Deus. Então, pensaremos hoje sobre esse atributo a partir de um dado texto que eu vou dizer a vocês já já. Meus irmãos, certo dia eu estava indo para casa, no final de uma manhã. Estava bastante atrasado para ir ao trabalho e eu precisava ainda me arrumar. Estava de carro, na principal, os bancários, quando à minha frente, um carro bem devagar, mas muito devagar. Muito power devagar. E eu bastante agoniado porque na via da esquerda não tinha condições de eu colocar o carro e ultrapassar aquele carro, e ele bem devagar mesmo. Eu fui me aproximando, e quando eu cheguei bem pertinho daquele carro, tinha um adesivo atrás, dizendo o seguinte: "Tá avexado, arrudei". E eu, sem poder arrudear o carro, parei, e comecei a rir daquela situação, e mais à frente eu consegui passá-lo. Quando eu olhei de lado, um senhorzinho, bem calminho, tranquilo, mal conseguia enxergar a pista, segurando as travas de baixo assim do volante. E eu comecei a rir naquela situação, e diferente de mim, eu estava bastante calmo, sereno naquele momento. E eu fiquei pensando, meu Deus, se eu tivesse controle de tudo nesse momento, eu pegaria o meu carro aqui, voaria por cima do dele, assim, passaria, tal. Se eu tivesse o controle de tudo agora, talvez eu até parasse o tempo, fizesse voltá-lo, porque isso, em tese, traria para mim mais calma, mais paciência naquele dado momento. Mas eu não podia fazer isso, obviamente, logicamente. Mas hoje, então, eu queria pensar com vocês, se você já teve vontade, desejo de controlar todas as coisas, de governar todas as coisas, governar o trânsito em dado momento, governar o tempo em dado momento, governar as circunstâncias da vida, governar, enfim, tudo aquilo que nos acontece, tudo aquilo que você pensa. Se você teve vontade de resolutamente decidiu não pensar mais coisas pecaminosas, você já teve vontade de ter um pouco mínimo de soberania sobre a realidade da vida, sobre o futuro, e principalmente, você já teve vontade, ou já parou para pensar a possibilidade de ter controle sobre o próprio coração, sobre aquilo que o coração deseja e anseia? A soberania de Deus, aquilo que a gente vai pensar hoje, é a certeza de que Deus é quem é, soberano, do jeito que é, e nós não somos. A soberania de Deus é a afirmação de quem Deus é e a negação de quem nós gostaríamos de ser, pequenos deuses. A soberania de Deus é um golpe fatal contra a nossa vontade de nos igualar a Deus, naquilo que nós pensamos, fazemos e controlamos. Bom, o atributo da soberania de Deus ensina basicamente que Deus governa todas as coisas, controla todas as coisas, é independente, não está sujeito a nada, não está submisso a nada. Ele simplesmente é um Deus soberano que controla tudo, que governa sobre tudo, que é o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis. Isso é bem expresso num texto lá no Antigo Testamento, em Isaías, quando ele diz que Deus é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar, o que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisas vãs os juízes da terra. Ou seja, o que Isaías em regra está dizendo, em geral, o que ele está dizendo aqui, é que aquilo que a gente mais nos admira, seja os príncipes da terra, os juízes da terra, ou o céu, ou qualquer outra coisa mais, Deus simplesmente tem essas coisas como se nada fosse, como se fossem coisas ínfimas diante do seu poder e da sua grandeza e majestade. Quem expressou isso, essa doutrina, esse pensamento, essa noção do atributo da soberania de Deus, foi o estadista Abraham Kuyper,
que quando ele disse, não existe sequer 1 centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência humana, sobre o qual Cristo, que é soberano sobre todas as coisas, não diga meu, governo sobre tudo. Em suma, Deus é rei de modo absoluto e todas as coisas dependem dele e ele não está submetido a nada. Isso é o que você encontra na Bíblia sobre a soberania de Deus, como esse atributo mais claro e evidente, ou que pressupõe todos os outros, se eu posso dizer assim, na compreensão daquilo que é o divino. Deus se mostra como Ele é, para que nós sejamos humilhados e possamos aprender mais dele de fato. E é justamente por isso que nós começamos essa série de mensagens falando especificamente desse atributo da soberania divina. O meu desafio hoje é tirar o conhecimento que nós temos sobre isso dos meros postulados teológicos que muitas vezes levam-nos à abstração, para trazer aplicações práticas dessa grandeza de Deus à nossa vida e ao nosso coração nessa noite. Não que os postulados teológicos não tenham seu lugar e tenham sua validade, obviamente os têm. Mas o meu desafio hoje é pensar com vocês qual a diferença que faz saber que Deus é soberano. Saber que Ele controla todas as coisas na minha e na sua vida. E o título dessa mensagem de hoje é Coração, quando Deus não nos é soberano. Eu peço que você abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 12, verso 34. Texto sumamente conhecido. Eu lerei esse verso de início, e aí eu vou começar a partir do verso 22 em diante, até o 34, expondo o texto, ou passando pelo texto pelo menos. Lucas 12, 34, o Senhor diz: onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Texto que todos nós conhecemos bastante. Jesus está ensinando aos seus discípulos, nesse texto, a maneira sábia de encarar a vida. Em suma mesmo. Jesus está falando como nós devemos perceber a realidade da nossa vida, na nossa existência como um todo. Esse texto ele se encontra, inclusive, lá no Sermão do Monte, em Mateus. Então, a gente pode entender que realmente esse texto foi direcionado, num momento específico, numa pregação de discipulado aos discípulos. Onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, voltando o texto, indo mais para trás, lá no verso 22, do mesmo capítulo 12 de Lucas, é dito, do verso 22 ao 26, nós podemos encontrar que a soberania divina triunfa sobre nossa ansiedade. O verso 22 diz o seguinte: disse aos seus discípulos, por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao corpo, pelo que haveis de vestir. Pois a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário. Considerai os corvos, que não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiro, contudo, Deus os alimenta. Quanto mais não valeis vós do que as aves? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua altura, à sua estatura? Porquanto, se não podeis fazer nem as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? A soberania de Deus triunfa, deve triunfar, na nossa percepção e da nossa realidade como cristãos, sobre nossa ansiedade. Ansiedade é esse estado de temor ou insegurança quanto ao que acontecerá no futuro. É estar aflito quando eu estou vivendo quanto ao ainda não, o que virá, enquanto eu estou vivendo o já, o momento presente. Eu trago as preocupações possíveis, os acontecimentos possíveis do futuro para o meu presente, e como eu não as controlo, nem no futuro, nem no meu presente, eu me angustio, eu fico ansioso. Jesus ele está proibindo
digamos assim, essa angústia antecipada por parte dos discípulos. Jesus está sendo bastante incisivo. Não sejais ansiosos, não sejam assim. Não fiquem trazendo do futuro, preocupação do futuro para hoje, para o agora. Ora, por trás disso nós percebemos que só Deus pode de fato, e só Deus está no futuro. Nós não estamos. Só Deus é soberano sobre o futuro, assim como o presente. E nós não somos assim. Então Jesus ele fala isso para os discípulos e ele dá motivos para que os discípulos não vivam ansiosos. O primeiro deles é que Jesus argumenta no verso 23 que Deus valoriza a vida mais do que as coisas. Deus tem mais valor, considera ter mais valor a vida em si do que as coisas. Como diz o verso 23, a vida é mais do que o alimento, mais do que a matéria, e o corpo é mais do que o vestuário. E além desse motivo, Jesus argumenta para os discípulos que eles devem considerar o fato que Deus considera que nós somos mais valiosos do que as aves, dentro do aspecto da criação, como homem como obra-prima, digamos assim, da criação, mais valor do que as aves. Jesus também considera, dá esse outro motivo para ele. Considera a vida mais do que as coisas, considera vocês com mais valor do que as aves, do que o resto da criação. E ainda ele fala que, já no verso 25, ele vai ensinar que ninguém tem a soberania sobre a própria vida. Você não pode aumentar a sua estatura. Ou em outras traduções, você não pode dar um dia a mais na sua vida terrena. Vocês não podem fazer essas mínimas coisas porque vocês andam ansiosos. A pergunta retórica, né, digamos assim. Então, Jesus está garantindo aos cristãos que o Senhor, que é soberano, deve triunfar, triunfa de fato, sobre tudo aquilo que possa supostamente fundamentar a nossa ansiedade. Aquilo que nós trazemos o futuro para o presente e nos angustia. É como se Cristo dissesse, por esses motivos vejam que Deus é soberano também. A soberania de Deus, então, ela garante aquilo que a nossa preocupação ela não pode cuidar. E Ele vence os nossos temores. Ora, a ansiedade, ela é determinada pelo foco que se dá na vida, em última instância. Se nós pararmos para perceber, se você foca nas circunstâncias de coisas que você não controla, se você foca nos valores sociais, se você foca, enfim, o controle da vida como um todo, você fundamenta a sua vida nisso, necessariamente isso lhe trará ansiedade, mais e mais ansiedade. Então, o temor do futuro, ele pode ter fundamento devido às coisas ou circunstâncias que podem acontecer no futuro e são trazidas para o presente, ou até mesmo que estão acontecendo no presente e geram ansiedade se essas coisas serão resolvidas no futuro. Mas e por que isso acontece no nosso coração? Porque as coisas e circunstâncias causam ansiedade no nosso coração. Por um motivo básico, nós não somos soberanos sobre elas. Elas mudam, solapam sonhos, planejamentos, objetivos, metas. Planejamos e não conseguimos, intentamos e não conseguimos. Isso traz ansiedade, as coisas e circunstâncias, aquilo que nós gostaríamos ou em algum momento da nossa vida idealizamos ser numa profissão ou chegar em determinado posto. E aquela coisa, aquela circunstância não acontece. Isso gera ansiedade. Outra maneira de se viver, no contraponto que Jesus estava falando, porque a gente está focando, quando pessoas focam nas coisas e circunstâncias, estão tendo ansiedade, Jesus disse para essas pessoas, Deus valoriza a vida mais do que as coisas. Mas além disso, a ansiedade também pode ser baseada no receio da mudança de valores. Isto é, a sociedade hoje tem determinados valores que cultiva, e esses valores podem mudar lá na frente e serem contrários a nós, como cristãos. Por exemplo, alguém pode se perguntar, será que o meu currículo, o investimento que estou fazendo hoje, terá valor no futuro? E essa questão pode trazer também ansiedade. Jesus diz a essas pessoas também,
Vocês são mais valiosos do que as coisas, do que inclusive o resto da criação, do que sobre as aves, inclusive. E além disso, nós temos o receio do futuro. O receio do futuro, ele pode se basear no fato de que não controlamos as nossas vidas. Doenças, acidentes, perdas e tantas outras coisas, sofrimentos. Tudo isso são ameaças constantes, ameaças externas, digamos assim. Mas também temos nossos dramas psicológicos, nossas limitações internas que também nos ameaçam. Isso, uma vez mais, gera ansiedade. Jesus, essas pessoas, dirá que ninguém tem soberania sobre a própria vida. Ainda que se angustie demais, 1 centímetro de sua estatura não terá poder de aumentar. Ainda que se angustie demais, um dia de sua vida não poderá acrescentar, porque andais ansiosos. Ora, todos esses são problemas que nós, como jovens, passamos. Acho que ninguém se diria aqui isento da ansiedade. Mas o que Jesus está solapando nossa ansiedade é em dizer assim, não tem fundamento, um fundamento sólido de fato, para quem é cristão. Então, nesse texto, Cristo ele está redirecionando o nosso foco e está nos garantindo que nem coisas, nem circunstâncias, nem valores sociais, nem as ameaças à nossa própria vida podem destruir ou minar os propósitos que Deus tem para nós. Mesmo, por vezes, os nossos pecados mais tenebrosos, ou aqueles que nos acometem, podem frustrar os planos que Deus tem, porque Deus é maior que o pecado humano. Deus é maior do que a minha e a sua ansiedade. Eu não imagino Jesus dizendo aos seus discípulos de maneira bruta, de maneira como se ele estivesse reclamando, uma pessoa que não conhece, de que nós somos assim, ansiosos. E, ora, no século 21 ainda mais. Mas imagine, Pedro deixou tudo, sua família deixou tudo para seguir a Cristo. Imagine os cristãos durante a história da humanidade que doaram sua vida em prol do Evangelho. Obviamente essas pessoas são seres humanos e tiveram ansiedade. Nem por isso Cristo se afasta deles. Deixa de dar-lhes uma palavra e também ajudá-los com motivos, com fundamentos, mas também com a ajuda do Espírito Santo, redirecionando o foco da nossa vida. Então, nem os nossos pecados, nem as circunstâncias, nem os valores, nem as coisas, nem qualquer outra circunstância da vida pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus e também solapar sua vontade e governo soberano sobre nós. A soberania divina, então, nesse aspecto, tem uma mensagem muito forte e poderosa. Não há motivo não há fundamento para os cristãos viverem de modo ansioso. Além disso, nós, quando percebemos isso, e aqui é o ponto, não perceber isso só, digamos assim, como postulados teológicos, abstratos, mas trazer isso para a nossa vida, se apropriar, para usar um termo pentecostal, toma posse disso para nossas vidas. Nós temos que perceber que não é o mero esforço ou uma espécie de pensamento positivo de que as coisas vão dar certo, ou de mais trabalho, de fazer e acontecer para tentar resolver e controlar todas as coisas, que vai garantir que essas coisas vão estar sob controle. Não. Toda vez que a gente faz isso, a gente percebe que parece que as coisas saem mais ainda do controle. Impressionante. O ponto é que nós não vencemos a nossa ansiedade por nós mesmos. Nós devemos entender e perceber e crer, meus irmãos, que Cristo é que é soberano e tem um poder para vencer-nos e tudo mais. O maior obstáculo da ansiedade não são as circunstâncias, valores, os problemas da vida, qualquer coisa, somos nós. O problema somos nós. E é Deus quem nos vence, quando Ele vence o nosso coração, que está ligado demais
nas circunstâncias e nos dá paz. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e darei descansos a vossas almas. Cristo está dizendo, eu que venço essa batalha. E é Ele mesmo que vence, não somos nós. Então nós temos que ter isso em mente. E a pergunta talvez seja, mas eu não faço nada, digamos assim, eu só contemplo, espero, algo do tipo? Não. O apóstolo Paulo dirá em Filipenses que é necessário que os cristãos que estão ansiosos façam orações e ações de graça. Filipenses capítulo 4, verso 6. Orem e façam ações de graças. Percebem? O que Paulo diz não é só peça para que a coisa se resolva, para que o problema se resolva ou algo do tipo. Ou para que Deus chegue naquele momento, em determinada circunstância. Paulo diz também, agradeçam a Deus. Porque Deus, meus irmãos, muitas vezes tem um sorriso por trás de situações que tem cara carrancuda. E esse é que é o ponto de que a mão divina se move no mistério. Deus se move no mistério da nossa vida. Então, a soberania de Deus, ele é um ataque implacável contra a nossa ansiedade. Os fundamentos que Jesus dá em todo e qualquer tempo e circunstância e sociedade, falar de coisas, falar de valores, falar dos problemas da vida como um todo, são ataques implacáveis de que Cristo está afirmando, olhem para Deus, olhem para minha mão soberana. Confiem, orem, façam ações de graças, porque Deus controla todas as coisas. Isso é uma crença radical que tem repercussões em toda a nossa vida diária, para que diante das circunstâncias nós possamos agir de modo totalmente diferente daquilo que nós muitas vezes estamos acostumados a agir, com simplesmente mais esforço, mais dedicação, mais força bruta do nosso braço. Não, meus irmãos, Cristo que vence, Cristo que vence, Cristo que vence, não só as circunstâncias, mas é Cristo que nos vence. Quer pessoas mais ansiosas que ficam presas às redes sociais, buscando significado na vida, por meio de compartilhamentos ou curtidas, que se elas não tiverem, elas não têm significado, como se elas não existissem. Quer maior prisão do que essa? Quer maior prisão do que aqueles que vivem esperando que um político X possa resolver tudo no nosso país, ou um partido X resolva tudo? Quer maior prisão do que essa? Nenhum vai pagar isso, vai fazer isso, jamais. Nem as redes sociais, amigos, nada, porque o valor é transcendente. E essa falta de percepção gera ansiedade e aprisionamento, morte espiritual, vida cristã capenga, falta de conhecimento de Deus, falta de sair dos postulados lá fora e trazer para a realidade do coração, para que Deus seja soberano. Não só no domingo à noite no culto, quando estou escutando o pastor Renan, mas na vida na segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias, meus irmãos. Todos os dias. E é por isso que muitas vezes outras coisas viram idolatria. A política vira idolatria. Determinadas coisas viram, o dinheiro vira idolatria, tudo vira idolatria porque é colocado nessas coisas. A esperança de que a frustração de que a ansiedade seja resolvida, o namoro se torna um ídolo. Não! E não por um motivo básico. Tudo isso promete demais, mas dá pouco. Não supre aquilo que é mais importante. E nós somos seres criados para coisas maiores, mais importantes. E se a gente perde essa percepção da glória e da majestade, do poder soberano de Deus intervindo na nossa vida, nós sofremos na ansiedade. Falo isso a vocês, falo isso a mim. Quem de nós não tem problemas com isso, meus irmãos? Quem de nós pode atirar uma pedra? Do verso 27 ao verso 31, Cristo também vai mostrar que a soberania de Deus triunfa sobre a nossa escassez. No verso 27, Jesus diz o seguinte: considerai os lírios, como crescem. Não trabalham, nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles.
Verso 28. Se, pois, Deus assim veste a Eva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pouca fé. Os lírios do campo floresciam na Palestina por apenas um dia, mas morriam rapidamente. E tornavam-se combustível, para inclusive cozinhar, comida, enfim. Mesmo assim, durante esse breve período de existência, Deus dava valor, significado e uma beleza que nem as vestes de Salomão, nos seus melhores dias, se comparava. E Jesus está dizendo isso. As vestimentas de Salomão, daquela época, seriam consideradas hoje fora de moda, sem beleza, arcaicas, ultrapassadas, que seja. Mas pega um lírio, em qualquer momento, em qualquer lugar do mundo, pega um lírio, vá observar um lírio, nos campos, aqueles campos floridos, belíssimos, a primavera, que traz aquele vento de sensação do divino se revelando na criação. Essa experiência as vestes não dariam, nem podem dar. Mas os lírios juntos poderiam até apontar para algo maior. E Jesus está dizendo, meus amigos, os lírios só existem por um dia. E compare com essas vestes, aquilo que você considera como mais glorioso nessa terra. Sabe, vejam o que de fato tem beleza, o que de fato tem valor. É aquilo que Deus dá valor. É aquilo que a soberania de Deus atribui valor. A soberania de Deus nesse aspecto triunfa sobre a nossa escassez de beleza. E eu falo beleza no sentido existencial, no sentido de que a vida ela tem que ter, deve ter, foi criada para ter significado. Algo que lhe dê de fora beleza, sentido, que faça com que você não seja só um mero conjunto de células mortal que viverá por alguns dias lutando para conseguir determinados cargos, currículos e tudo mais, e tudo isso se acabará e ali acabou a existência. Não. A beleza e a glória e a majestade vêm de fora. Deus que emana isso. Jesus está dizendo, em última instância, que a soberania de Deus é que faz com que a vida de fato seja bela. Ele que nos dá, Ele que dá significado. Deus é o ser que nos transcende, meus irmãos, e que nos dá significado e beleza. Deus é nossa origem, que satisfaz o nosso anseio por valor, por sentido. E aqui é muito notável que quando nós pegamos as filosofias do mundo aí afora, você pode passar uma linha e perceber que como é pensada a maneira de ter valor, de ter sentido. Você tem uma filosofia materialista, o dinheiro. Se você tem uma filosofia de domínio, de controle, o poder lhe dá significado. Você tem uma filosofia mais liberal, de sentir os estímulos, vai para o sexo. E tantos outros filosofias do mundo que poderiam dar a suposta beleza e felicidade. Mas o ponto é que tudo isso é pó, é superfície. Porque o que está lá dentro, o que está num recôndito do escondido, é só Deus que sonda e dá significado. E nós fomos criados para Ele, para encontrar nele nossa beleza, alegria, sustento, nossa satisfação, nosso sentido. E é justamente isso que Jesus está dizendo. Não sejam homens de pequena fé. Não queiram parecer com as vestes de Salomão. Elas são bonitas agora, mas daqui a pouco vão passar e vão sair da moda. E se você for assim, você também vai sair da moda. Os colágenos vão embora, não perdoam ninguém. Nunca vi colágeno perdoando ninguém. Nunca vi. Vai embora e tchau. Então,
é justamente tudo isso, toda a precariedade do tempo, da vida. Isso aponta para algo maior. Lança o nosso coração em pergunta: o que eu faço? E é Cristo que nos dá então significado. Você quer declaração maior de significado, de beleza e de majestade e de amor do que Cristo pendurado no madeiro? Não há. Ali Cristo está dando sentido, significado para a existência. Se vocês não viverem por isso, a vida de vocês é pó. Se vocês não colocarem a cruz em tudo, a vida é pó. E o ponto é esse. Mesmo que os lírios do campo pareçam mais belos que nós hoje, e aqui é uma grande beleza nisso tudo, é que nós, não os lírios do campo, nós cristãos, seremos transformados à semelhança do ser mais belo, Cristo. Isso é sair da ansiedade, é sair da escassez de sentido e de beleza e voltar para algo bem maior que transcende, que nos transcende. O significado que nos é dado na cruz de Cristo hoje e o significado que nos é dado na promessa de que um dia seremos semelhantes a Ele, com o corpo transformado, cheio de glória. Há muita beleza nisso. A cruz de Cristo, ela também aponta para a nossa salvação e redenção agora, e essa redenção agora necessariamente tem que nos levar a nossa mente para o céu, para onde nós estamos indo. Nós nunca podemos perder esse senso de eternidade, senão desperdiçaremos a nossa vida aqui na terra. E as pessoas que fazem mais na terra são as que mais pensam no céu. Então, Jesus fala nesses versos que Ele mesmo supre a nossa necessidade, a nossa escassez de sentido, significado e beleza. E no verso 29 ao verso 31, Jesus também vai falar agora sobre a necessidade mais, digamos assim, do dia a dia, necessidade que temos na nossa vida diária. Ele fala no verso 29, não procureis, pois, o que haveis de comer, ou o que haveis de beber, e não andeis preocupados, porque a todas estas coisas os povos do mundo procuram, mas vosso Pai, que sabe que precisais delas, buscais antes o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está dizendo em suma, Ele está ordenando aos discípulos é que eles façam as coisas da terra, mas eles transcendam. Jesus não está dizendo assim, está condenando o comer, o beber, o trabalhar. Porque se você pensasse assim, interpretasse esse texto, você teria que pegar todo o restante das escrituras que fala sobre isso e jogar fora. Mas não. O que Jesus está apontando é que realmente trabalhem, estudem, façam, comam, bebam. Isso é bom, agradável diante de Deus, em santidade, obviamente. Mas Ele está dizendo que tudo isso deve ser feito com senso de transcendência. Isto é, façam todas as coisas para a glória de Deus. Comam, bebam, faça tudo para a glória de Deus. E é justamente por isso que isso, na verdade, é a única maneira, meus irmãos, de nós não sermos rebaixados ao nível pagão. Jesus diz, porque todas essas coisas, os povos do mundo, os pagãos procuram. Preste bem atenção, eu comentei isso mais cedo, mas acho que vale a pena repetir. Nossa sociedade é muitas vezes dito que o homem é igual ao animal. E nós que na criação somos de maior valor que os animais, como Cristo mostrou nesse texto, não é que os animais, os insetos são elevados a um nível de sentido, qualidade, digamos assim, de valor que o homem, não, mas o homem é rebaixado ao nível de um inseto, ao nível de uma barata. E Jesus é como se Ele estivesse dizendo, se vocês andarem de maneira a desconsiderar reiteradamente, numa espécie de ceticismo moderno cristão, se vocês desconsideraram a minha presença, a minha providência, a minha soberania sobre a vida de vocês, vocês estarão sendo rebaixados a qualquer um pagão desse mundo. Vocês estarão vivendo como eles, serão iguais, tanto quanto.
E Jesus, é como se ele dissesse: não sejam assim. Transcendam. Encontrem um valor maior nas coisas que vocês têm, nas coisas que vocês fazem. Porque senão não fará sentido. No último instante da vida, em que o fôlego estiver se esvaindo, só haverá o profundo lamento de arrependimento. Viva a vida com os olhos na eternidade. Viva a vida e lembre no momento da sua morte. Pense, para que você viva intensamente para a glória de Deus hoje, no que se faz. Então, Deus triunfa sobre as nossas necessidades, sobre a nossa escassez. E quando nós focamos nas necessidades, sem crermos na soberana mão do Altíssimo sobre nossas vidas, nós somos empobrecidos ao nível pagão. A nossa espiritualidade se esvai. O que Cristo está dizendo é: cuide das minhas coisas, que eu cuido da de vocês. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E estas coisas, a dizer no contexto, comida, bebida e vestes, aquilo que é necessário. A promessa aqui não é um cheque em branco, aberto, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e você vai ter qualquer coisa que você quiser. Não. Jesus está falando destas coisas, deste contexto específico, serão acrescentados, serão dados a vocês. Em última instância, o que Jesus está dizendo é isso: cuide das minhas coisas, cuide das minhas que eu cuido das suas. Vamos fazer essa troca? Pegue o meu jugo suave, me dê seu fardo, enfim. Vamos fazer essa troca? Esse é o ponto. Ora, obviamente, nós trabalhamos, estudamos, fazemos outras coisas, mas a questão é a transcendência, o valor que dá sentido e que dá riqueza àquilo que nós fazemos. E tira a pobreza, tira fazer as coisas só para, passar no concurso, ter mais dinheiro, ter uma família, filhos, casa, pronto. E aí, cuida dos filhos, espera os filhos crescerem, terem netos, tudo mais. Meus irmãos, tem valor demais tudo, é muito bonito. Mas para além disso, meus irmãos, nós fomos seres criados para que em tudo isso demos glórias a Deus, percebamos a mão de Deus em tudo isso e Ele seja glorificado por meio de tudo isso. A família não é um fim em si mesmo, a riqueza não é um fim, nada nessa terra é um fim em si mesmo, por melhor que seja. Esse é o ponto. Para que a vida para que a vida de fato valha a pena, é preciso perceber valor de transcendência que só Deus dá sobre as coisas boas que temos e fazemos. Senão, uma vez mais, viveremos com os pagãos. E por fim, o verso 32 e o verso 34. E esse é o ponto central da mensagem. Eu peço toda a sua atenção para me acompanhar. A soberania divina, ela triunfa sobre o nosso coração. Ou, talvez eu faça essa proposição de forma interrogativa. A soberania divina triunfa sobre o nosso coração? Verso 32, Jesus disse: não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que possuís e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não envelhecem, tesouro nos céus que jamais acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Meus irmãos, preste bem atenção nisso. A soberania de Deus nos garante participação no reino. Jesus afirma isso. O Pai se agradou de dar a vocês o reino. Por meio de quem? Por meio do que Cristo fez na cruz do Calvário. Deus nos fez participantes do reino, do seu amor, da sua glória, da sua majestade, da sua pessoa, para que o conheçamos como Ele é. Então, Jesus, sabendo disso, vocês sabem disso, saibam disso. Então, ajuntem tesouros lá, porque óbvio, se você saiu de um determinado reino e foi para o outro, você vai juntar riquezas ou tesouros no reino que você saiu, para deixar para quem? Ajuntem tesouros lá. Mas o ponto a se pensar sobre isso aqui na nossa
vida cotidiana é: quem é de fato o soberano que triunfa sobre o nosso coração? Porque quando Jesus fala que onde estiver o tesouro de vocês, onde vocês depositam o tempo de vocês, recursos, foco de vocês, isso revelará o que está no coração de vocês, em última instância revela quem vocês de fato amam. Ora, o coração na Bíblia é a sede da mente, das emoções e também da vontade. O coração é uma palavra bastante complexa nas Escrituras. Dependendo do contexto, vai ter um sentido de mente, sentido de emoções e sentido de vontade. Mas o ponto é que o coração, ele é o centro do ser humano. É onde as coisas mais profundas, desejos, anseios, propósitos, metas, vontades, emoções, tudo ali é processado naquele núcleo básico, que envolve vários aspectos da nossa vida e realidade. Então, só que já Charles Spurgeon disse um negócio brilhante sobre o coração. Os homens se dispõem a permitir que Deus esteja em toda parte, menos no seu trono. Deus no seu trono não é o Deus que eles amam. Meus amigos, meus irmãos, quantas pessoas nós conhecemos que amam a doutrina, da soberania de Deus? Mas o ponto não é só esse. O ponto é saber se essa doutrina tem uma repercussão no coração. Se Deus é soberano no coração da pessoa. O ponto é que a gente quer que Deus esteja no seu trono. Deus está no seu trono, assentado sobre todas as coisas, governa todas as coisas, tem cada centímetro quadrado que é seu domínio e tudo mais. Tudo bem, menos no meu coração. Os homens, muitas vezes na sociedade, podem até aceitar a conversa sobre Jesus, a fala de quem Jesus era, o que Jesus fazia, achar bonito e tudo mais. Mas, desde que ele não dê um passo à frente para querer vir reinar no meu coração. Essa resistência natural ao homem por conta do seu pecado mostra que o que o coração mais ama é aquilo em que ele mais confia e aquilo que ele mais se dedica. Os nossos atos exteriores, frutos exteriores, revelam o Deus do nosso coração, no nosso interior. Aquilo que nós amamos controla a direção de nossa confiança e amor. Nossos amores nos mostram em quem cremos e o que amamos. Isso é tão forte, porque a fé cristã, ela atinge o ponto mais central e nuclear, quando o Cristo ele avança soberano sobre o coração da pessoa. E as suas afeições, mente, vontade e pensamento, ela passa a pensar e orbitar em torno daquilo de quem Deus é e qual é a sua vontade revelada na sua palavra. Deus se torna uma espécie de ponto, Cristo se torna uma espécie para nós de ponto arquimediano, em que ele dá sustentação a tudo que acontece na nossa vida. Ele é o ponto central daquilo que um filósofo quis encontrar na existência da humanidade. Qual o ponto em que nós podemos colocar uma espécie de tábua e controlar a história da humanidade para lá ou para cá? Equilibrá-la. Cristo é o ponto arquimediano, é o ponto central da história da humanidade e deve ser o ponto central do nosso coração. Isso necessariamente traz uma mudança radical de arrependimento, de percepção, conhecimento e tantas coisas mais. Envolve toda a vida. A soberania divina, então, é o golpe fatal contra o mais alto obstáculo que nós levantamos contra Deus, a dizer, a nossa idolatria. A soberania de Deus é o ponto fatal, porque ela diz basicamente o seguinte: se você tem outros deuses no seu coração, não dê parte nisso. Eu não vou reinar aí. Porque onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Não é possível ter mamon, ter Deus ao mesmo tempo. Não é possível ter poder, Deus ao mesmo tempo. Enfim, outras coisas mais. A única maneira de nós vencermos
de Deus nos vencer em nossa idolatria será se Ele for soberano sobre o nosso coração. E aqui, o ponto interessante de todo esse texto é perceber que a gente começa falando da ansiedade, a gente começa falando da escassez, fala da escassez, da necessidade, e quando chega nesse ponto do texto, é como se Jesus dissesse, volta para lá. Porque o problema de tudo isso aí é se Deus reina e é soberano ou não no coração. Que se Ele não for soberano lá, lógico, que pode reinar a ansiedade, pode reinar a falta de sentido e buscar sentido em outras coisas, senão Ele. Pode reinar o desespero diante da necessidade, pode reinar várias outras coisas, menos o Deus das Escrituras. Então Cristo deve triunfar soberanamente em nosso coração, cravando sua cruz no mais alto lugar, para que ela seja a estaca que demonstra que lá já temos um Senhor soberano. A cruz é a estaca cravada no coração do cristão por meio da regeneração do Espírito Santo, em que não permite que seja povoado por outra coisa, por outro Senhor. E deve ser assim a vida cristã. Obviamente, isso é um desafio colossal para todos nós. Nosso coração, como diria Calvino, é uma fábrica de ídolo. Nós, muitas vezes, não carregamos de fato ídolos e imagens nas igrejas, mas carregamos ídolos no coração. Alguém já disse, crente que é crente não carrega ídolo com as mãos, carrega ídolo com o coração. Mas o ponto é que a única maneira de vencer isso, ou na verdade de ser vencido nesse problema, é só se Cristo se apropriar da nossa vida soberanamente. E meus irmãos, isso não é fácil, porque nós somos resistentes, nós somos pecadores e lutamos com isso. Mas hoje nós precisamos pensar sobre isso. Onde está o nosso coração? Onde está o seu coração? Onde está o meu coração? Em que nós depositamos a nossa confiança e preocupação? Em que? Quem é que governa sobre nossas vidas? Meus irmãos, na minha pressa daquele dia, eu comecei falando no começo, eu percebi que uma pessoa que eu não conhecia atrapalhou os meus planos, ou o meu objetivo de chegar em determinada hora, de algum modo. Que seja Deus, hoje, que atrapalhe o nosso intento, para que paremos o que é contrário à sua soberania, para que Ele reine sobre nós. Que além disso, meus irmãos, Cristo não nos manda a rodear. Isso é um ponto interessante. Aquele carro até me mandou a rodear, eu não poderia rodear, não poderia de maneira nenhuma. Se Cristo dissesse diante dele, depois de ler esse texto, meditar sobre esse texto, ele dissesse assim, Anderson, arrodeia. Eu disse, meu amigo, eu não posso arrodear, eu não posso, nem você pode, nem deve. Nós devemos hoje enfrentar a cruz de frente, para que uma vez mais ela nos fira profundamente, para que Ele nos cure. Só há a cura da parte de Deus quando Ele nos fere com a sua palavra, meus irmãos. E se isso não é feito em nosso coração, em momento nenhum mais, há alguma coisa errada. Você pode continuar vindo para a IPBE, pode escutar pregações que for, se você pessoalmente, individualmente, não for ferido no coração. Você já é bom demais para ser ferido no coração pela cruz de Cristo. Há algum problema. Então nós não devemos hoje arrodear a cruz, pegar um caminho pela paralela, fugir, dar uma fugida, escapulida de argumento, não hoje. Eu acredito que a soberania de Deus é um chamado. Olhem a cruz de frente, sejam envergonhados de fato, fiquem expostos, nus se preciso, diante de Deus, mas saiam mudados. E essa é a minha oração nesse sentido. Nem temos, nem teremos o controle das coisas, mínimas que sejam nossas vidas. Que bom, meus irmãos, que é assim. Isso é uma boa notícia. Se a gente parar para pensar da perspectiva divina, se a gente vê a partir da cruz, a gente vê que é bom que a gente não tem o controle de tudo, porque Deus, que é Deus, é mais confiável do que qualquer coisa. Deus é mais confiável do que nós mesmos. Então, essa mensagem
coração, será que realmente Deus é soberano? Nos é soberano? É uma pergunta bastante retórica para cada um de nós, que individualmente deve pensar e refletir sobre isso hoje e buscar em Deus arrependimento. Meus irmãos, conhecimento por conhecimento pode simplesmente iluminar a sua mente e levá-lo para o inferno. Conhecimento tem que ser acompanhado de arrependimento, obrigatoriamente, conhecimento bíblico de fato. Conhecimento que ilumina caminho, muitas vezes só ilumina caminho para os homens caminharem mais claramente para o inferno, se eles não se arrependerem dos seus pecados. Jesus disse isso: arrependei-vos dos vossos pecados, arrependei-vos, disse João Batista, arrependei-vos de tanta gente nas Escrituras. E Deus nos chama nessa noite a arrepender dos nossos pecados, abandonarmos a nossa ansiedade, nosso desespero de controle, nosso desespero de sentido, nosso desespero por nossa paixão por nós mesmos, por nosso coração, por nossos ídolos, para que enfim sejamos libertos. Isso é uma pregação para a liberdade, para que a gente saia daqui diferente, para que a gente vá lá para fora e perceba a vida diferente, livres de fato, aqui dentro, ainda que lá fora esteja pegando fogo. E é só Cristo que pode providenciar isso em nossas vidas. Eu termino lendo uma pequena oração que eu escrevi, que foi uma tentativa minha de expressar, depois dessa reflexão, meu clamor perante Deus. Eu prefiro escrever, acho que eu penso melhor no que eu quero dizer. Eu queria terminar lendo-a e é isso. Peço que você feche seus olhos nesse momento, baixe sua cabeça, escuta essa pregação, essa oração, e nós finalizaremos. Meu Senhor, se apenas um dia não fôssemos mais reféns da ansiedade, da opinião alheia, do medo de perder ou de medo de não ter mais. Se apenas um dia, Senhor, fôssemos livres de nossos temores, tivéssemos fé plena, descansássemos em Tua soberania. Se apenas um dia, Senhor, o nosso coração abraçasse plenamente a Tua palavra, descansasse em Tuas promessas, Senhor, confiasse em Tua providência. Deus soberano, Tu és o porto da nossa paz. Nosso presente, o nosso futuro Te pertencem. Nós submetemos à Tua soberania aquilo que somos, aquilo que possuímos. Faz em nós, Senhor, a Tua vontade. E lembra-nos que és soberano sobre plantas e animais, soberano sobre países e governos, sobre exércitos e armas nucleares. É soberano sobre a política, sobre a mídia, educação e ciência, que é soberano sobre nós. Ó Cristo, por Tua cruz fere-nos, vence o nosso coração, vence hoje, Senhor, a nossa idolatria, vence os nossos medos, faz-nos livres em Cristo, para que aprendamos a temer só a Ti. Senhor, entregamos esse momento ao Senhor, Deus. Gera em nós, Senhor Deus, profundo quebrantamento, Senhor Deus, como há muito tempo não tivemos. Sonda o nosso coração, Senhor. Vai lá naquilo que é mais recôndito e que diz ao Senhor que o Senhor não pode ser soberano. Ser soberano, Senhor. Vence-nos, fere-nos, conhece-nos, sonda-nos, liberta-nos, Senhor Deus, para que sejamos de fato diferentes dos pagãos, para que não vivamos vidas atoladas na ansiedade, presas pela falta de sentido, de beleza e de glória, para que não sejamos, Senhor Deus, cidadãos dessa terra, de fato, que vivem só pelas coisas dessa terra, mas que encontremos em Ti sentido, significado, transcendência, beleza, majestade, tudo aquilo que todos os dias procuramos, ó Deus. Enche o nosso coração do valor da cruz. Fere-nos com ela, mostra-nos quem nós somos.
Nós somos nada diante do Senhor. Vence-nos. Grita a nós. Oh Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por essa noite. Amém.